Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís Mendes, de Redação, e estou aqui para a nossa videoaula de hoje, certo? Peguem papel e caneta e vamos lá! A nossa aula de hoje vai ser sobre o gênero textual crônica. Então, o que é uma crônica? É um gênero textual que faz uma reflexão pessoal, individual, sobre acontecimentos do dia a dia, mostrando aspectos não percebidos. A crônica constitui uma relação individual e íntima diante da vida, das coisas, dos seres e dos acontecimentos. A crônica se vale de um acontecimento do cotidiano, de um fato, de algo do inusitado que ninguém espera refletir sobre aquilo, que acontece com o cronista ou que ele vê acontecer com outra pessoa e de repente ele consegue escrever sobre aquilo, mostrando as reflexões, os sentimentos, sensações e a opinião dele a respeito daquele acontecimento. Em relação ao tipo de tema ou assunto que esse gênero, a crônica, costuma tratar. Esse gênero pode abordar vários tipos de assunto, vários tipos de questões, como questões sociais, questões humanas, fraquezas, qualidades, fatos ocorridos na sociedade, uma notícia marcante publicada em um jornal, e aí o cronista é contratado para poder dar a sua opinião, né, sobre aquele acontecimento, um filme, uma viagem, entre outros temas. Não costuma ser um texto longo, geralmente é um texto curto e rápido. Quem é que escreve a crônica, né? O cronista é uma pessoa conhecida, reconhecida intelectualmente por saber falar de algum assunto ou por já ser um escritor renomado no meio social. Então, a crônica é geralmente produzida por um jornalista, um escritor ou, como eu disse, uma pessoa reconhecida na sociedade. É geralmente publicada em jornais e revistas, impressos ou online, de circulação diária, semanal, quinzenal ou mensal. Claro que existem livros, né, publicados somente com crônicas. Geralmente o autor, o cronista ou a cronista, faz uma compilação, junta todas as crônicas que ele já escreveu e publica em um livro. A crônica geralmente emprega uma linguagem acessível, de fácil leitura e compreensão para o leitor. Possui uma estrutura livre e pode valer-se do monólogo, no sentido de conversar com o cronista, ser construída a partir de uma reflexão dele com ele mesmo, do diálogo, propor perguntas, trazer passagens de conversas, da resenha, porque é um gênero que traz críticas, reflexão e a opinião de forma dissertativa, e de personagens reais ou fictícios, porque a crônica pode ser literária ou argumentativa. Isso a gente vai ver mais à frente. Mas quando a crônica se propõe a ser literária, ela tem uma liberdade linguística e estrutural muito maior, o que permite que traga personagens inventados pelo cronista. E quanto à tipologia de base? Qual tipo textual ou sequenciação textual ou tipologia textual que sustenta, que fundamenta, que dá base para a escrita da crônica? Bom, vai ser sempre de base narrativa e dissertativa. Narrativa porque ela vai se valer de um fato do cotidiano, de um acontecimento, de uma percepção do cronista de algo para poder escrever. E dissertativa porque ele vai dar a opinião dele, ele vai argumentar a favor daquilo que ele está defendendo, né, da opinião que ele tem, do posicionamento que ele admite em relação àquele acontecimento, àquele fato do cotidiano que ele está se propondo a escrever sobre. Por isso que a tipologia de base é narrativa e dissertativa. Existem dois tipos de crônica: a crônica literária e a crônica argumentativa. As diferenças entre elas são ligadas principalmente ao tipo de linguagem que é utilizada. A crônica literária transforma os elementos objetivos
concretos e estéticos a partir da liberdade e capacidade imaginativa do cronista. Usa uma linguagem subjetiva, pois reinventa o real pelo uso particular e poético das palavras, ou seja, a linguagem é muito mais emotiva, tem uma necessidade muito maior de embelezar o que está sendo dito, uma preocupação estética com as palavras, com o texto. Uma linguagem muito mais ligada à emoção e muito mais íntima. Já a crônica argumentativa, ela se fundamenta em concretudes, em coisas mais ligadas ao real. Utiliza informações reais, dados, notícias, possíveis de serem comprovadas. Emprega, sobretudo, uma linguagem muito mais objetiva. Entre as crônicas não literárias, as mais comuns são as jornalísticas, publicadas em sites de jornais, as policiais, ligadas a notícias policiais, esportivas, sociais e de moda. Podem ter o narrador em primeira pessoa, participando dos acontecimentos, ou em terceira pessoa, só observando os fatos que estão sendo narrados. Dentre os cronistas brasileiros mais famosos, eu trouxe alguns que eu gosto bastante. Então, temos Luiz Fernando Veríssimo, que, entre outras tantas coisas, já escreveu para o Jornal do Brasil, crônicas semanais, para o Folha da Manhã, o Jornal Zero Hora. Tinha uma passagem também na revista Veja, com textos humorísticos, que também era semanal, e também escreveu para o jornal O Estado de São Paulo. Depois temos Fabrício Carpinejar, que é professor, escritor, poeta, muito conhecido pelos livros que já tem publicados, já ganhou alguns prêmios literários. Escreve crônicas e comentários para o blog O Globo e é comentarista do programa Encontro de Fátima Bernardes. Temos ainda Marta Medeiros, que eu também gosto muito, com esse livro A Graça da Coisa. Ela tem outros livros de crônica, é considerada uma das melhores cronistas brasileiras. É comentarista e colunista dos jornais O Globo e Zero Hora. Também já ganhou muitos prêmios literários, trabalha em algumas editoras do Brasil. E ainda Marina Colasanti, que não nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade brasileira, ela é italiana. Também é uma cronista, poeta, escreve contos, histórias fantásticas e também crônicas. Ganhou variados prêmios, várias vezes ganhou o prêmio Jabuti e é uma renomada escritora de crônicas também. Então, fizeram as anotações, registraram no caderno de vocês as informações mais relevantes? Entenderam tudo? Tipologia textual de base, blog, publicado em jornal, narração, dissertação. Crônica literária, crônica argumentativa. O que é isso? Para que serve? Em caso de dúvidas, não se preocupe. Envie para mim. Entre em contato pelo e-mail profa.taismendes.8ano@gmail.com ou via mensagem pelo direct do meu Instagram profissional, @profatais_mendes. Ok? Obrigada e até a próxima aula.